os fatos no Brasil, que a gente sabe está bastante complexo. O processo crítico, nesse caso aqui, é o processo de inserção da informação sobre a vacinação no sistema. A instituição que está disponibilizando esses dados abertos, ela tem que se preocupar em ser o mais transparente possível nesse processo. É uma tarefa do profissional que está interagindo com esses dados, desconfiar dos dados e investigar mais sobre os dados. E como a gente pode aprender sobre o contexto dos dados? Na última semana, uma reportagem da Folha apontou que pelo menos 26 mil doses de vacinas vencidas haviam sido aplicadas no Brasil. Esse levantamento afirmava que mais de 1.500 municípios teriam aplicado doses vencidas do imunizante AstraZeneca. No entanto, algumas horas depois, municípios ao redor do Brasil todo foram se posicionando sobre o caso. Muitos deles reportaram que, na verdade, não eram problemas com a aplicação das vacinas, mas sim da notificação da vacina no sistema. Isso porque em muitas unidades de vacinação do Brasil, tem levado alguns dias entre a aplicação da vacina e a efetiva notificação dessa vacinação. A Folha, depois disso, retificou o título da sua matéria e também lançou uma nota oficial falando que eles haviam errado na forma como haviam comunicado aquela informação. E como a repercussão desse caso foi muito grande, as consequências deles também foram. Então, houve uma onda muito grande de ataques desproporcionais mesmo aos jornalistas autores daquela matéria. E eu acho importante ressaltar que nenhum erro justificaria tamanha violência, porque a gente sabe que os danos dessas ondas de ódios que se espalham nas redes sociais são muito graves, chegando inclusive a ameaças sérias de morte. E além desses ataques ser uma conduta completamente inadequada, eles também não são nada profícuos. Então, é muito mais interessante a gente olhar para um caso como esse e tentar tirar lições importantes dele. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para conversar com você, que assim como eu, gosta muito de dados, de extrair informações dos dados, seja você alguém que já trabalha na área ou alguém que tem o desejo, a vontade de trabalhar. Para começar, eu quero reforçar 3 fatos que são importantes a gente não perder de vista quando a gente está trabalhando com dados. Processos são falhos, sistemas são falhos e pessoas são falhas. O processo crítico, nesse caso aqui, é o processo de inserção da informação sobre a vacinação no sistema. Então, é para ele que a gente tem que olhar quando a gente vai analisar esses dados ou tentar entender o contexto que aqueles dados estão inseridos. Acontece que mesmo que esse processo fosse absolutamente perfeito, a gente não pode esquecer que o sistema poderia falhar. Então, poderia acontecer uma pane, até no próprio hardware, né, na máquina que estava sendo operado aquele sistema, poderia faltar luz, enfim. Muitas coisas poderiam acontecer para que a notificação não fosse feita da forma mais eficiente possível, no tempo mais rápido possível, ou ainda que o processo fosse perfeito. E por último, ainda que o processo fosse perfeito e o sistema fosse perfeito, as pessoas não são perfeitas. Então, aqui eu reforço que isso se aplica tanto para os profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia, e aqui meu muito obrigada a todos esses profissionais. Eles têm que fazer a gestão daquela unidade de vacinação, tem toda uma escala, né, dentro dessa unidade, e existe ainda essa responsabilidade que é muito grande de reportar as informações. Não é muito difícil a gente entender que pode ter falhas nesse processo, então pode ser uma distração simples ou ainda por fadiga, né, por sobrecarga desse profissional. Lembrando que os jornalistas, em alguma medida, também estão na linha de frente da pandemia. Muitos deles estão cobrindo os casos e a situação da pandemia ao redor do mundo desde o início da pandemia e, no meu ponto de vista, isso é uma situação bastante difícil. Então, eu, como não sou jornalista, não sou obrigada a estar em contato com essas informações todos os dias e apurando isso. Mas eu acredito que seja bastante desgastante exercer essa profissão dessa maneira nesse momento. E eu não estou falando do caso específico dos jornalistas dessa matéria, porque eu não os conheço, não conheço a sua rotina, mas de uma maneira geral, aos jornalistas que estão envolvidos, né, em noticiar os fatos no Brasil, que a gente sabe está bastante complexo. E eu ia esquecendo de falar, mas também existem pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento dos sistemas e de criação dos processos. Então, as falhas podem também estar em algumas dessas etapas. E por que a gente não pode perder isso tudo de vista? Porque quando a gente está lidando com dados, a gente vai encontrar o reflexo de todas essas potenciais falhas nos dados.
Aliás, a gente precisa procurar, a gente precisa validar, a gente precisa checar a sanidade dos dados, a qualidade dos dados, a amostragem dos dados, dentre tantas outras coisas importantes. É uma tarefa do profissional que está interagindo com esses dados desconfiar dos dados e investigar mais sobre os dados. Não só a partir da base de dados que você tem na sua frente, mas também, e muito importante, aprendendo sobre o contexto dos dados. E como a gente pode aprender sobre o contexto dos dados? Bom, aqui eu acho que tem duas coisas que são chave: transparência e colaboração. Transparência principalmente para facilitar o acesso à informação dos pesquisadores. Então, no caso, a instituição que está disponibilizando esses dados abertos, ela tem que se preocupar em ser o mais transparente possível nesse processo. E, inclusive, existem diretrizes para a disponibilização de dados, para a documentação, para que esses dados, de fato, sejam considerados dados abertos e que possibilitem, né, o controle social. Então, que pessoas como a gente possam investigar e pesquisar esses dados. O segundo ponto, eu acredito que é a colaboração, porque você, enquanto profissional de dados, não tem como dominar todos os conhecimentos do mundo. Então, você vai ter que sim contar com a cooperação de pessoas que estão inseridas nesse contexto. No caso da saúde, então, conversar com pessoas que estão próximas da ponta, que entendem como o processo de vacinação e notificação dos dados acontece, é muito relevante. Para dar um exemplo, eu tive a oportunidade de fazer isso aqui no canal. Foi um mini laboratório, né, do que de fato é esse trabalho, porque eu fiz uma live justamente analisando dados de vacinação e isso atraiu pessoas da área da saúde, e durante a live a gente foi fazendo as análises juntos e essas pessoas foram me contando como que funcionava esse sistema. Então, na época, a gente sim encontrou algumas inconsistências na base e a gente identificou que tinham a ver justamente com o processo de notificação. Um fato interessante que aconteceu foi quando a gente estava analisando a sanidade dos dados, uma pessoa sugeriu para a gente verificar se existiam pessoas que haviam tomado mais de 2 doses de vacina. E a gente acabou encontrando pessoas que tomaram 3 ou 4 doses. E isso, num primeiro momento, pode até assustar. Uau, será que tem um problema? Será que é um desvio de vacina? O que é isso? Quando a gente faz um tipo de descoberta como esse, a gente tem que questionar, a gente tem que investigar. E, investigando naqueles dados, a gente percebeu que era uma duplicação. Mas por que ocorreu essa duplicação, né? Então, quando a gente tentava eliminar duplicados, essas linhas elas se mantinham na base. Porque acontece que todos os campos eram iguais a menos de um, que era justamente o campo de entrada num sistema. O dado foi inserido 2 vezes naquele sistema, não foi identificado como duplicidade porque tinha um valor diferente, mas o valor era simplesmente a entrada no sistema. E além da colaboração com profissionais de outras áreas, você também pode e deve, inclusive, pedir a colaboração de profissionais da sua área. Então, caso você encontre algum resultado que pareça grandioso ou, enfim, suspeito, faz muito sentido você validar isso com pares, né, com seus colegas que também entendem da área, para que eles possam fazer uma investigação e ver se eles chegam no mesmo resultado, né? Isso tem a ver, inclusive, com o método científico. Então, tentar replicar aquele experimento e validar ele para ver se aquele resultado faz sentido. E método científico é, sim, muito importante para um cientista de dados, né? Essa palavra cientista, ela não está aqui por acaso. Então perceba que mesmo que a gente quisesse investir na correção dos problemas dos processos, fazendo uma gestão melhor, ou dos sistemas, fazendo correção e manutenção, ou ainda das pessoas, qualificando as pessoas, ou tirando, né, reduzindo a carga de cada um dos profissionais, as falhas ainda poderiam acontecer. Mas existem outras formas da gente contornar esse problema. Então, esse problema mesmo que ocorreu no levantamento incorreto, né, feito pelos jornalistas, ele poderia ter sido evitado se a documentação do sistema fosse um pouco melhor. Então, se tivesse mais evidente essas possibilidades de inconsistências. Percebe que quando o município prontamente consegue responder que existem falhas no processo de notificação ou alguma incorreção, é porque ele já tem essa informação. E, de fato, como eu mencionei, as pessoas que estavam ao vivo no canal no dia que eu fiz a análise dos dados, elas também me falaram a mesma coisa. Então, se essas informações já existem, é preciso que exista um processo, né, uma maneira de reportar, então documentar, para que essa informação siga adiante e os pesquisadores
possam utilizá-las na hora de fazer os seus levantamentos. Essa é uma forma até barata de resolver esse problema. Então, é fazer fluir a comunicação e ser transparente, inclusive, acerca dos problemas que existem naqueles dados. Existe um exemplo que eu posso te dar em relação a isso, que é na base de dados de Covid-19, que eu também já fiz algumas análises aqui no canal. Se você acessar essa base de dados agora, você vai encontrar linhas lá, possivelmente em que você vai ter óbitos negativos de Covid. Então, existe um determinado dia lá, alguns dias, em que o número de óbitos é menor do que 0. E isso também pode ser chocante no primeiro momento, né? O que isso significa? Será que as pessoas estão ressuscitando? Será que alguém está manipulando os dados? Perguntas válidas e que precisam ser investigadas. Mas, olhando a documentação, e isso eu também fiz ao vivo aqui no canal, a gente encontrou uma explicação, né, em que dizia que essas linhas, elas tinham a ver com correções que eram feitas, porque existe atraso, de fato, e inconsistências, porque eles precisam reunir dados de diversos municípios e secretarias, e eles decidiram, né, optaram por utilizar esse tipo de mecanismo para fazer correções, de modo a garantir que a gente tenha os números corretos de casos, né, de óbitos por dia. E veja que não tem necessariamente um certo e errado. O que importa é que, se você adotou um padrão para aquele sistema, né, no caso, uma forma de reportar e de registrar esses dados, você precisa comunicar, já que os dados são abertos, de que maneira você está fazendo isso para que faça sentido para outras pessoas que queiram, porventura, analisar aqueles dados. Então, eu realmente acho que esse caso pode nos ensinar bastante coisa e nos fazer refletir sobre o nosso papel como cientistas de dados. Se você já encontrou alguma inconsistência numa base de dados, me conta aqui como foi que você descobriu e que inconsistência era essa. E, o mais importante, verifique se pessoas próximas a você não tomaram uma vacina vencida. Porque, no fim das contas, depois de todo esse alarde, mesmo algumas pessoas tendo sido contra aquela matéria, ela foi importante para que alguns municípios, de fato, identificassem que doses vencidas foram aplicadas. Em menor proporção do que tinha sido noticiado inicialmente, mas sim, isso aconteceu. Então, não se esqueça de verificar o seu comprovante de vacinação e ficar atento quando chegar a sua vez. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!